Muito boa tarde, terceira parte. Vamos cumprimentar Herane Carvalho. Muito boa tarde. Como está desde ainda há pouco? Um aplauso para a doutora Herane Carvalho. Doutora Teresa, muito bem-vinda. Olá. Hoje vamos comentar aquela situação dos Pokémons. Sim. Mas antes de mandares as pessoas Pokémon, temos que ir tratar do Sim, vamos Maia já. Vamos já para Espinho. Pronto. Vamos abrir a nossa atualidade criminal com esta notícia. Um homem que se encontra cego há 6 anos devido à doença terá sido agredido a murro na passada quarta-feira por um advogado. Tudo terá acontecido em Espinho, quando a vítima se terá deslocado a um escritório de advogados para se informar sobre um caso de heranças. No local está o nosso repórter Luís Maia com mais informações sobre esta consulta jurídica que acabou em murro e pontapé. Muito boa tarde, Luís. Boa tarde. É verdade, a consulta jurídica acabou em murro e pontapé, pelo menos é o que nos conta este homem, que é invisual, que foi tentar saber da herança que a mãe lhe poderá ter deixado. A mãe dele faleceu em 2009. Afinal, em vez da consulta, em vez da reunião com o advogado, acabou por ser agredido a murro e pontapé à frente de várias testemunhas. António Carneiro está aqui ao meu lado e é ele que vai contar aquilo que lhe aconteceu na quarta-feira. António, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. O que nós queremos perceber aqui foi ao advogado, que era o advogado da sua mãe, correto? O que é que pretendia exatamente dali? E ele há meia dúzia de anos que eu tento falar com ele, apenas falei uma vez com ele. Depois... Mas já tentou muitas vezes? Já tentei algumas vezes, muitas, mais, acima de 20 vezes. E ele nunca me deu retorno de telefonemas, de reuniões que eu queria marcar com ele, porque estava sempre em diligência, que nunca estava, e então eu decidi ir ao consultório dele. Fui-me acompanhar da esposa, dos filhos e do meu próprio advogado, o Dr. Alfredo Caetano de Sousa. Isto, antes de nos contar exatamente o episódio, isto porque a sua mãe morreu em 2009 e poderá ter deixado uma herança. O senhor não sabe muito bem ao certo o que ela poderá ter deixado, mas ela poderá ter deixado uma herança. Não é? Estamos a falar de muito dinheiro, de pouco dinheiro, estamos a falar de quê? De algum dinheiro, bastante, acima da média. Acima da média, poderá ter uma ideia aproximada? Ou... acima de $500 mil. Ok, suspeita que a sua mãe possa ter deixado isso? Nos últimos anos da vida dela, o senhor não tinha um contacto muito próximo com ela, mas suspeita que ela possa ter deixado isso. Entretanto, o advogado da sua mãe, durante estes 7 anos, que é desde a altura que a sua mãe morreu até agora, nunca falou consigo? Uma vez. E disse-lhe alguma coisa que se aproveitasse? Disse que não tinha nada. Que as contas estavam a zero, que não existia dinheiro, apenas os bens, a casa, o terreno e um estabelecimento. Portanto, $500 mil passou a zero? Zero, totalmente a zero. Ok, então o senhor ontem foi lá ao escritório deste advogado para tentar perceber, de uma vez por todas, o que se passava. Ontem, na quarta-feira, e estava disposto a não sair de lá sem uma resposta. Sim, eu fui-me acompanhar, como já disse, da família e do meu advogado, o Dr. Alfredo Caetano de Sousa, e subi as escadas, porque tem 2 portas, e disse à Cândida, à funcionária: "Ó Cândida, eu queria falar com o doutor." "O doutor não está, o doutor está de férias, mas eu sei que ele está cá. Porque eu não vim cá, ou Deus dará, porque tomara que me deixem em paz e tenho muita dificuldade em caminhar." E ela disse: "O doutor está numa reunião." "Eu daqui não saio." Eu daqui não saio, sentei-me no sofá. Entretanto, aparece um advogado, o seu nome Luís Rodrigues, que eu sei agora, e disse que a casa era dele. "A casa é minha, o senhor pai-se para lá fora, senão chama a polícia." "Então chama a polícia, só sai com a polícia." Mas entretanto não chamou a polícia. Agarrou-me para o braço, puxou-me do sofá para cima, torceu-me a mão, a seguir torceu-me o braço e dá-me um murro no peito. Eu inclino-me para trás, a seguir dá-me um murro na cara. Eu caio e bato com a cabeça, tenho uma hematoma na cabeça, numa porta que tem um puxador enorme. Caio no chão e ele não para de me agredir. Pontapés, calca-me os pés e eu começo a gritar. Dos pontapés em que zona do corpo? Dos joelhos para baixo, nos pés e nas canelas. Um homem que tem dificuldade em caminhar, que tem uma neuropatia bastante grave derivada à diabetes. Comecei a gritar, e as pessoas da rua
as lojistas, as pessoas que passavam, estavam a bater à porta e a tocar à campainha para me vir socorrer. O senhor, desculpe interromper, o senhor disse que, imagino que tenha noção da gravidade destas acusações que faz, não é? Sim. Mas para além disso estava acompanhado de mais gente, da sua família, do seu advogado. O que é que eles fizeram enquanto o senhor era agredido? Meus filhos colocaram-se a meio e o meu advogado igualmente. Entretanto, o meu filho disse para chamar a ambulância e a polícia e a pessoa funcionária disse que não tinha o número. A funcionária do advogado da sua mãe? Exatamente, essa senhora chamada Cândida. Tanto que ela nem abriu a porta às pessoas para me socorrer. Só abriu a porta depois quando a polícia estava-se a identificar cá em baixo. Porque aqui tenho umas escadas para subir para os escritórios. Entretanto, o meu advogado liga para o 112, vem a polícia e os bombeiros, e ele continua a agredir. Entretanto, vêm 2 arquitetos do segundo andar, e aí é que eles se metem também realmente a meio e ele parou. E diz que parou porque lhe apeteceu, porque era ex-comando. E ficou assim. Bom, eu quero esclarecer que nós estamos a fazer esta entrevista aqui sentados ao lado do António Carneiro, porque para além de invisual, ele não tem um mais pequeno vislumbre de qualquer luz, de qualquer cor, ele é invisual total. Ele tem também dificuldade acentuada de mobilidade devido às diabetes e devido a uma neuropatia também, da qual padece. É por isso que estamos sentados ao lado deste homem que nos conta este episódio de violência do qual terá sido vítima na passada quarta-feira. António, tenho que lhe perguntar, foi ao hospital, foi assistido no hospital de Gaia, apresentou queixa na polícia? Na PSP de Espinho. O que é que pensa fazer em relação a esta agressão? Vou continuar. Isto tem que ser... As pessoas têm que perceber aquilo que Portugal é um país de corruptos. Eu não tenho irmãos, a minha mãe era viúva e alguma coisa se passou. Para ele fugir de mim, porquê? Eu apenas quero falar com ele. Eu sei que ele tem lá um envelope com certos documentos que me disseram que ele tem lá e não me mostra os documentos porquê. Eu quero que ele me diga porque é que foi feito. E quero também saber porque é que anos antes a conta da sua mãe estaria alegadamente recheada de dinheiro e de repente passou a ter saldo zero. Exatamente. Muito bem. António, nós já vamos voltar, vamos entrevistar uma das testemunhas, vamos falar daqui a pouco com um dos filhos de António Carneiro, um jovem, um adolescente de 14 anos. O pai autorizou-nos a falar com ele para ele contar também o que é que um jovem de 14 anos sente quando vê o pai invisual, com dificuldades de mobilidade, a ser espancado por um homem que está na plena posse das suas faculdades. Nós tentámos contactar, nós e a nossa redação tentámos contactar via telefone e via e-mail o escritório de advogados onde terá acontecido este episódio. Não obtivemos, para já, pelo menos, qualquer esclarecimento. Muito obrigado, Luís Maia. Hernani, isto começa por uma agressão, alegadamente, de um advogado a este senhor invisual, mas quanto mais se puxa o fio, mais coisas se vão descobrindo, aliás, como fomos ouvindo agora do relato do próprio agredido. O que é que vamos descobrir mais? Não sei o que é que vamos descobrir. Quero dizer que não há ex-comandos. Não há ex-comandos? Não há ex-comandos. As pessoas são comandos. Fazem aquela formação, entram naquela família e obedecem àqueles códigos de conduta para o resto da vida. Há quem saia desses códigos de conduta? Há. Mas é muito difícil um comando agredir um homem caído, muito mais um cego. Refere-te a este alegado agressor que, na altura, verdade. ao que se lê, enquanto estava a bater neste senhor, que repetimos, é invisual, dizia, alegadamente, era ex-comando e que as coisas só ficavam assim porque ele queria. Pois não sei. Eu conheço os comandos. Cumpri lá o serviço militar obrigatório. Tenho muita dificuldade em acreditar que um comando faça isso. Tenho mesmo dificuldade. É evidente que pode haver transtornos de personalidade, pode haver alterações comportamentais, isso a sua doutora há de explicar. Eu tenho dúvidas que um comando faça isto. Tenho as maiores dúvidas. Eu tenho a melhor opinião dos comandos, lamento para os que não gostam, temos pena, e conheço o código de conduta dos comandos. E esse código persegue-os para a vida. E eles contactam uns com os outros não é por acaso, é precisamente para poderem desabafar e para poderem corrigir caminhos. Um comando não bate num cego. Não digo mais nada, porque não posso dizer mais do que isto. Garanto-te que um comando, na plenitude dos seus
Das suas faculdades mentais todas? Exatamente. Das suas prerrogativas mentais normais, não bate num cego. Mas agora vamos esquecer desse facto. Pois, mas este é um facto muito importante, porque invocar o nome para justificar uma atitude é de um miserável. Claro. Ok? Hernani, mas desculpa, isto a ser verdade é miserável, seja quem ele for. Pois é. Desculpa lá, Pois ainda por cima, o advogado, no exercício das suas funções, agride um cliente ao soco e ao pontapé, quando ele só vai saber dos seus direitos. Vamos falar com o advogado deste senhor que é cego e que tem dificuldades de locomoção, porque ele não é só cego, é uma pessoa extremamente reduzida sob o ponto de vista da capacidade de mobilidade. Claro. Mas falamos com o advogado dele porque, tanto quanto sabemos e tanto quanto ouvimos na descrição, terá assistido a tudo isto. Bom dia, Sr. Doutor, como está? Bom dia. Ó, Sr. Doutor, o Sr. Doutor estava presente quando o seu cliente foi agredido? Infelizmente estava. Ó, Sr. Doutor, e quem agrediu o seu cliente é seu colega de profissão? Eu não conhecia a pessoa. Apenas sei que efetivamente depois pelo contacto que tive breve com o Sr. Doutor, que seria um colega de ofício, porque naquele escritório, pelos vistos, para além do colega com quem o Sr. António ia conversar, tem mais advogados. E essa pessoa, aparentemente, pelo menos a mim, foi-me identificada como sendo advogado. Mas eu não conhecia o colega, nem, sinceramente, e se me perguntar o nome, nem sei sequer qual é o nome dele. E a acreditar que é seu colega de profissão, o que é que faz o que se espera de um advogado é que nos defenda, não é? Não que nos agrida fisicamente. O que é que o Sr. entende que terá acontecido ali? Vamos lá ver. O Sr. António não ia falar com esse colega. O Sr. António ia falar com um colega de ofício. Com um colega de escritório. Com um outro, portanto. Com outro colega, que suponho que é o Dr. Santos Neves, que eu também não conheço, mas que não estava presente na altura. Pelo menos a Dona Cândida, que é a secretária do colega, assim me indicou. Depois, como lhe disse ainda há bocado, depois dos factos acontecerem, estive brevemente a falar com o colega e, efetivamente, não tenho dúvidas nenhumas que ele o será, porque assim o apresentou, não tem qualquer razão para duvidar disso, até porque quem acompanhava o Sr. António é uma pessoa que também ia falar com um dos advogados desse escritório, que era precisamente a pessoa que veio a disputar estes acontecimentos. Por isso, não tenho dúvidas nenhumas que o senhor doutor é advogado e que faz parte daquele escritório de advogados. Agora, não sei a que título, se é sociedade, o que é, isso sinceramente não porém nem tenho qualquer interesse nisso. Não. Portanto, este seu colega nem sequer tinha nada a ver com a conversa, é assim que me está a fazer. Não tinha nada a ver com o assunto. O Sr. António ia falar com o doutor Neves e não ia falar com este colega. Este colega que saiu do interior do escritório, depois da Dona Cândida, quando a interpelamos que queríamos falar com o outro colega, disse-nos que entrou pelo interior do escritório, e, quando voltou, disse-nos que o colega não estava, com quem nós já vamos falar, o que me pareceu na altura sinceramente um bocado estranho. Pedi-lhe ainda, dada a necessidade e a urgência do Sr. António, se podia contactar telefonicamente com o colega a ver se podíamos tornar útil aquela deslocação. A senhora Dona Cândida disse que não o poderia fazer, porque alegadamente o colega estaria numa reunião e não autorizaria a sua interrupção. E pronto, e quando já me estava sinceramente a preparar para me vir embora, quando sai o colega do interior do escritório e efetivamente depois aconteceu aquela cena desagradabilíssima, não é? Mas houve alguma troca de palavras prévia à agressão? Alguma coisa justificou esta agressão? Vamos lá ver. O que disputou a situação foi apenas isto. O colega dirigiu-se ao Sr. António pediu para ele se retirar do escritório. O Sr. António já antes tinha verbalizado a situação de que não abandonaria o escritório enquanto não conseguisse falar com o Dr. Neves e reiterou exatamente a mesma situação. Ou seja, disse, eu só saio daqui quando efetivamente puder falar com o Dr. Neves. O Sr. António, como já disseram,
praticamente cego, não estava a ver, não conseguia ver com quem estava a falar. Por isso simplesmente respondeu instintivamente ao colega dessa maneira. E quando disse isto, as coisas aconteceram. Claro. Doutor, bom dia e muito obrigado pelo seu esclarecimento. Nada. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, doutora Isabel Marques. Doutor, Bom dia, Hernani. eu estou... Estamos todos, não é? perplexo, não é? Estamos todos perplexos. Como eu dizia ainda há pouco ao João Paulo e ao Cláudio, a notícia não é quando um cão morde uma pessoa, a notícia é quando uma pessoa morde um cão. E, portanto, aqui a notícia não é quando um advogado defende uma pessoa, mas é quando temos meia dúzia de pessoas a dizerem que um advogado foi agressor. O que lhe pergunto é, este também tinha que estar muito descompensado. Pois, Hernani, é assim, as pessoas, antes de serem advogados, psicólogos, jornalistas, ou seja, aquilo que for, são pessoas, não é? E, portanto, temos que ter isso em conta, que certamente este senhor terá um problema qualquer, que eu não poderei avaliar, obviamente, porque não o conheço, mas, embora nada justificasse que houvesse uma atitude destas, pelo que ouvimos agora o advogado dizer, quer dizer, a situação é completamente, o que despoltou é algo que não justifica nada, rigorosamente nada. E as pessoas que têm determinado tipo de profissões têm responsabilidades acrescidas. Exatamente. Essas coisas, quando as pessoas perdem o tino, vamos dizer assim, quando perdem a paciência, quando, como diz o povo, quando cegam, esses travões não travam? Deveriam travar, só que se a pessoa tiver uma personalidade prévia de ser uma pessoa mais explosiva, ser uma pessoa com fraco controle de impulsos, não é o facto, exatamente, não é o facto de ser advogado que o vai travar, não é, Hernani? Eu acho que quando nós desempenhamos um determinado papel, acho que quando imaginem, um advogado, neste caso, por exemplo, veste a pele do advogado, não é? E tem que vestir a pele do advogado. Às vezes é um peso, de facto é, porque mesmo nós psicólogos, às vezes sentimos esse peso que as pessoas exigem de nós um determinado comportamento, às vezes em situações até que nós estamos socialmente até mais à vontade, digamos assim, que não deveríamos desempenhá-lo. Mas não podemos perder isso de vista, de que temos um papel social a desempenhar e que devemos ter realmente esse controle. Se não o temos que procurar ajuda para passar a tê-lo, não é? Senão somos um perigo para as outras pessoas. Ora bem, estamos perplexos pelas afirmações, quer do alegado agredido, que não será tão alegado quanto isso, porque, tanto quanto sei, se deslocou ao hospital. Ou seja, alguém agrediu este senhor, seja lá quem for. E estas agressões, para além de terem ocorrido à frente de adultos, também ocorreram à frente de menores, não foi, Luís Maia? É verdade, estas agressões ocorreram pelo menos à frente de um menor. O António Carneiro tem o mesmo nome do pai, mas tem 14 anos e aqui, na presença do pai, com a autorização do pai, nós vamos falar também com ele, até porque queremos perceber o que é um menor, o que é que um menino de 14 anos sente quando vê o pai ser espancado daquela forma. A questão é, António, para percebermos, em primeiro lugar, o teu pai chegou ao escritório e queria uma reunião com o advogado. E ele perguntou se o advogado estava lá. O que é que lhe disseram em primeiro lugar? Disseram que ele estava de férias. Mas a seguir já não estava de férias? Não, estava numa conferência. Portanto, eu estava de férias, eu estava numa conferência, mas não estava disponível para atender o teu pai. Naquele momento o meu pai percebeu que eles estavam a mentir, pediu-me a mim e ao meu irmão para sentarmos no sofá que estava lá na sala. Porque o teu pai não se consegue sentar sozinho, não só porque não vê, como também falham-lhe as pernas, não é? Sim. Depois disse que se recusava a sair sem falar com ele ou na presença da polícia só. Bem, o advogado tal que o agrediu, o Luís Rodrigues, pedindo-lhe para sair. O meu pai disse que não saía só na presença da polícia e ele pega-lhe pelo braço, violentamente. E fez tudo aquilo que o teu pai contou. Só, Luís, aquilo que eu acho que é importante, aquilo que eu gostava de saber de ti é, tu tens 14 anos, o que é que um rapaz da tua idade sente quando vê o pai invisual e com dificuldades de mobilidade ser espancado por um homem que aparentemente está na posse de todas as suas faculdades físicas? Bem, eu naquele momento senti pânico, porque eu sofro de ataques de pânico, tenho de tomar medicamentos para ansiedade, e naquele momento até me senti mal, trago sempre um medicamento, é o Victá, até me ausentei para tomá-lo, porque estava a sentir mal com os nervos, tanto que até foi o nosso advogado que ligou para o 112. Mas naquela altura, antes de tomares o medicamento e antes,
tratares de ti, acabaste por tentar intervir também e pôr-te no meio da confusão, não é? Sim, para protegê-lo. Eu, a minha família e o advogado. Até porque, o que é que tu achas que poderia ter acontecido se vocês não estivessem lá, se não tivessem defendido o teu pai? Não sei, até o advogado o pôr lá fora, não sei. Podia bater mais, não sei. Parecia-te que a pessoa que agrediu o teu pai estava fora de controle, estava muito exaltada? Estava violento com o pai. Muito bem, muito obrigado, António. Bom, este é o testemunho então de um adolescente de 14 anos que diz ter visto o pai ser espancado à frente dele. O pai que, alegadamente, quereria apenas uma reunião com o advogado que era da mãe dele, falecida, para saber da herança. Haveria uma avultada quantia de dinheiro, diz António Carneiro, na conta da mãe, que estará alegadamente em parte incerta. Queria ter esta reunião para se esclarecer, para fazer perguntas, para perceber se tem motivos para ficar preocupado com essa história da herança ou não. Afinal, o que aconteceu, segundo nos conta António Carneiro, foi uma cena de violência na qual ele foi apenas vítima. O homem não vê, tem muita dificuldade em andar e não tinha qualquer hipótese de se defender. Quem o defendeu foram as pessoas que estavam com ele. Algumas delas já nos contaram aquilo que viram. O filho dele e o advogado por telefone. Diz António Carneiro também, o homem agredido na quarta-feira passada, diz também que não vai desistir e que não descansará enquanto não vir castigados os responsáveis por esta cena de violência. Muito obrigado, Luís Maia. Doutora, uma criança que assiste à agressão do pai, genericamente sente revolta e provavelmente impotência. Este menino não disse isso. Sente pânico devido também ao problema que o menino tem, não é? Mas devo também dizer-vos que o trauma do pai possivelmente será também um trauma do filho, ou seja, a pessoa que assiste às situações fica tanto ou mais traumatizada do que a pessoa que as sofre na pele. Agora, portanto, temos aqui um problema realmente muito complicado. E assim, muito rapidamente, nós temos que ir aos Pokémons, passa a expressão, mas muito rapidamente queria que me falasse desta coisa que é os homens que deixaram de ser violentos ao longo do seu processo de desenvolvimento tornam-se sempre violentos cada vez que se fala em propriedade. É verdade. A ganância realmente faz com que muitas pessoas se tornem violentas e muitas pessoas coloquem de lado outros valores como o respeito pelo outro, o respeito até pelas pessoas mais frágeis. Realmente acho que essa questão é muito pertinente, Hernani, como é que património, dinheiro, seja aquilo que for, faz com que tudo o resto passe a ser secundário ou terciário. João. Muito bem, a nossa redação tentou durante a manhã o contacto telefónico com este advogado, que alegadamente, lá está, o alegado agressor, e com o colega de escritório onde tudo ocorreu, mas tal não foi possível. Enviamos igualmente um pedido de esclarecimento através de correio eletrónico, dirigido ao escritório desses mesmos advogados, mas também não foi possível receber qualquer resposta até ao momento. Já agora deixa-me sublinhar que as referências aos nomes destas pessoas envolvidas nisto tudo foi a opção dos próprios, nós nunca citamos o nome de ninguém, até porque o que queremos aqui é dar a notícia de uma coisa que é a notícia precisamente por ser a antítese daquilo que se espera. Exatamente. A ser verdade ou não, isso compete depois à Justiça. E depois também há os comentários das pessoas que nos veem e que também têm direito aos seus comentários e que provavelmente, lá está, nós aqui tentamos nestas conversas tentar, aliás, foi um grande jornalista que me ensinou, quando estamos nestas conversas, tentamos espelhar aquilo que as pessoas em casa gostariam de saber, as perguntas que vão na cabeça das pessoas, e de facto a grande pergunta que vão, ou a grande dúvida que vai na cabeça das pessoas é: porquê isto? Porquê esta reação? Quando ele só queria, e pelos vistos mais de 20 vezes, tentar saber informações sobre uma coisa específica, sobre uma situação específica. Que era um direito dele, não é? E há pessoas até que dizem aqui, e não somos nós que dizemos, há pessoas que dizem esta história está muito mal contada. Portanto, vai competir com certeza às autoridades tentar perceber o que é que está de facto na base, na gênese deste disparo, desta... Até porque é uma profissão que tem uma ordem. Exatamente. Portanto, tem regulamentos próprios de deontologia, normas próprias de comportamentais sobre como é que deve ser a relação dos advogados com as pessoas e com os seus clientes, ou com os clientes dos outros. Portanto, agora as autoridades que se entendam, mas mesmo temos um crime. a apurar se é verdade, se não é. Temos aqui um crime.
Não sei, temos que apurar se é verdade ou não. Não, se esta agressão for... Eu falo só desta agressão, desta alegada agressão. Se isto de facto aconteceu, temos aqui um crime. Sim, se aconteceu, temos um crime. Há uma coisa que é verdade. O senhor foi ao hospital e alguém o agrediu. E pronto. Muito bem, vamos então esperar mais desenvolvimentos. O Hernani já está à procura do Pokémon antes que ele encontre. E nós sabemos, de facto, que há aqui Pokémons no estúdio, mas não vale a pena virem aqui, porque a nossa equipa já os apanhou todos. Um deles chama-se Zé Luís. O Zé Luís é o Pokémon mais caro do estúdio. É o Pokémon cabeludo. Muito bem, aquilo que pode vir cá buscar, aliás, não vale a pena vir cá buscar, basta que pegue no telefone e ligue, são os 5.000 euros que eu tenho já para si, daqui a nada vou ligar para a casa de alguém, pode ser para a sua casa, para lhe dar já no final da manhã 5.000 euros, sem jogar ao furo da sorte, sem ter que escolher números e bolinhas de cor, não escolhe nada, o que escolhe é ligar ou não ligar. Se escolher ligar, acontecem várias coisas. Primeiro, é selecionado, e só por esse simples facto vai ganhar 5.000 euros automáticos num cartão livre de impostos, agora bem perto das 13. Depois, como continua inscrito para o prémio da tarde, o prémio que vai ser dado pelo João Paulo Sousa e pelo André Rodrigues logo à tarde, vai ganhar, aliás, continua inscrito e na corrida para os 15.000 euros que eles vão dar à tarde, portanto ainda pode ser selecionado para a tarde. Ou então não ganha nada agora de manhã, mas como ligou e já está inscrito, pode ser selecionado para o prémio da tarde. Portanto, são tudo boas razões para tentar a sorte e tentar, nem que seja uma vez, ligar o 760 100 300. Portanto, estamos à vossa espera. Já sabe que isto implica um custo de quase 74 cêntimos, são os tais 60 cêntimos mais IVA. Vá ligando, 760 100 300 e vamos à procura do Pokémon. Pessoal, estamos aqui de volta porquê? Porque eu acabei de encontrar um Pokémon semi-lendário, pessoal. Olhem só a quantidade de Pokémon está aqui. Chama-se Pokémon Go e é o jogo do momento. Inspirada na série de desenhos animados japoneses Pokémon, a aplicação para telemóveis chegou no início do mês e tem como objetivo apanhar estes bonequinhos, também conhecidos como Pokémons, na rua, no local de trabalho, numa loja, no ginásio ou até em casa. Tudo acontece de forma virtual e, por isso mesmo, para jogar precisa de ter a aplicação instalada no telefone. O sucesso tem sido tanto que até a própria Polícia de Segurança Pública já aderiu ao vício e na página de Facebook oficial da PSP é possível ver uma fotografia de um Pokémon apanhado junto a uma viatura da polícia. Mas os relatos multiplicam-se. Há gente que invade propriedades alheias, que se distrai a conduzir e que se levanta à meia da noite porque tem um Pokémon no jardim pronto a ser caçado. Do mundo virtual para o real, quais os limites e quais os perigos desta febre mundial? Bem, a polícia já aderiu ao vício do Pokémon e já há até seguradoras que lançam seguros de acidentes pessoais para cobrir riscos de caçadores de Pokémon. Isto é uma loucura, Hernani. Isto é uma ferramenta do capitalismo de vigilância, como diria o senhor realizador americano Oliver Stone. Exatamente. Convinha que pensássemos a partir daqui. Andamos a infantilizar por um lado e a tentar dominar subrepticiamente a sociedade por outro. Controlar. Pois, exatamente, porque é preciso ver-se que isto é tudo via net, portanto as pessoas podem realmente ser localizadas. E tem que ceder o seu e-mail e essas coisas todas. Exatamente. Os nossos dados, os mínimos dados, de facto, são fornecidos. Objetivamente, isto é uma alienação das pessoas, mas é também fazê-las misturar a realidade com a virtualidade, com o mundo virtual. Fernando, eu tenho uma posição muito clara sobre isto. É assim, tudo o que é excessivo é negativo, não é? Mas se as pessoas jogarem isto com alguma ponderação, não vamos entrar também na diabolização desta situação. Está bem, mas invadir a esquadra da polícia em Espanha, andarem à pancada por causa de um Pokémon mais bonito que encontraram e ainda há dias invadirem uma vivenda porque iam apanhar o Pokémon e o homem pensava que estava a ser assaltado e desatou aos tiros. Pois, enfim, porque aí isto não é propriamente... Aí já perderam realmente a noção dos seus limites. Não é? Obviamente, porque isto é um jogo virtual, mas que se passa também na realidade. Então vamos ver os quadros que preparámos, para nos explicar assim muito rapidamente. Nós temos
o perigo do Pokémon é este, acidentes de viação. Acidentes de viação, porque as pessoas vão a caçar Pokémons às vezes enquanto estão a conduzir. Ou atravessando a passadeira sem olhar para os Exatamente. Os acidentes pessoais, que o João até já referiu, que há uma seguradora já a segurar, digamos assim, essas questões. Já está a pôr à frente. Exatamente, Claro. já está a aproveitar este nicho aqui de mercado, em que as pessoas torcem os pezinhos, são capazes contra o vizinho, vão contra um poste, etc., por causa dos acidentes pessoais. Assaltos, porque vão para sítios recônditos, às vezes até durante a noite, não é? E lembrem-se que os assaltantes também podem jogar Pokémon e também podem lá estar, não é? E no quadro também dizia demissões no emprego. Pois. Nós sabemos, aliás, a maior parte dos locais de emprego não é suposto estarmos ao telemóvel. É suposto fazermos uma chamada, se for necessário, uma coisa curta, mas não é propriamente para estarmos a jogar no telemóvel. Eu não é? imagino que diria a Júlia Pinheiro se de repente o Hernani Carvalho se levantasse e fosse ali apanhar um Pokémon. Não, mas eu apanho sem ninguém ver, que eu não vou cá nessas coisas. Dificuldades no relacionamento interpessoal. Sim. Em que medida é que o Pokémon... Porque, Hernani, porque há pessoas que se viciam em tudo, não é? E então podem levar isto ao excesso de viverem esta situação dia e noite. Portanto, há pessoas, já se sabe que na América acontece tudo, não é? Pronto, e eu já vi. Sim, mas não foi na América. Foi cá que a PSP também aderiu ao jogo, não foi na América. Sim, Hernani, já está toda a gente pessoas na América que se desempregaram para poder estar só a jogar Pokémon, não é? Do Pokémon Pronto, perdido. e de facto isto depois afasta-os do contacto. Exatamente. Doutora, responda-me uma pergunta. Eu há uns anos atrás vi um filme. Este filme passava-se nos anos 90, Temos era com... um minuto. Com o Sylvester Stallone. E havia uma parte em que ele tinha sido congelado nos anos 80 ou nos anos 90 e tinha sido recuperado ou reanimado em 2000 e muitos. E uma das novidades era o sexo virtual. Pois. E que ele não percebeu como é que aquilo funcionava. Aquilo era. Nós estamos a tornar pessoas mais viradas para o virtual, completamente desfasadas da realidade. Estamos a tornar... Eu espero bem que não. É assim, eu espero que se consiga que o virtual seja um complemento do real, não é? Duas realidades, digamos assim, de uma mesma realidade mais abrangente. Agora, se as pessoas começam só realmente a viver os jogos e se afastam Porque a empatia, por exemplo, a capacidade de empatia só se consegue desenvolver no face-a-face. Claro. Assim não. Há uma empatia virtual, tudo bem, mas a empatia virtual é completamente diferente da empatia que nós criamos e que nós desenvolvemos desde pequeninos e que nos faz sentir a dor dos outros, nos faz ser simpáticos com os outros, não agredir os outros. Mas este slide que o Henrique, que é o nosso realizador, estava a mostrar, não é um bocadinho do exagero e do fim da realidade e da dependência? Então agora a polícia é que vai ajudar a apanhar Pokémons? Quer dizer, já tínhamos polícias que faziam isto, aquilo e aquilo outro, agora também são caçadores de Pokémons? Acho isto. Ou guias de Pokémons? Se houver um Pokémon procurado pela justiça, eles têm que o apanhar. Pode haver Se houver um algum mandado de captura para o Pokémon X, eles têm que ir lá buscá-lo. Não é hipótese. Pokémon X é giro. Pokémon X. Pokémon. Agora, queria-vos dizer que há o Pokémon e há o Pokébon, mas isso é outra conversa para outro dia. Que há umas pessoas que acham que há um Pokébon, mas isso é outra conversa. Podiam criar aplicações engraçadas para aprender matemática, por exemplo, que já... Mas não, é isto. Eu acho que também há, mas de facto é isto. Agora, A SIC tem um grande programa sobre como aprender matemática. Isto deve ser alvo de estudos aprofundados de porque as pessoas realmente aderirem a estas coisas de uma maneira assim tão... enfim, parece que perdemos um bocadinho a noção de Perdemos tudo, a noção. não é? Sim ou não? Andamos, ou parte da sociedade anda a investir numa coisa que é a razão de ser da humanidade, que é a sensação que tenho é que parte da humanidade, ou alguns em algum sítio, alguém espera que deixemos de pensar. Eu também acho que sim. E isso é que é terrível.
É isso que é terrível, eu acho que sim. Nos andam a desviar, isto é um bocadinho a teoria da conspiração quase, mas andam-nos a desviar as atenções para outras coisas para não pensarmos realmente naquilo que é a realidade. Será só uma teoria da conspiração ou estamos mesmo a chegar lá? O Oliver Stone diz que é uma ferramenta do capitalismo de vigilância, o que é uma frase muito interessante. É ou não é verdade que há para aí gente que ganha muito dinheiro a vender as informações, os dados de toda a gente? Exatamente. Sim, Exatamente. até das redes sociais e tudo isto, não é? Portanto, uma frase, para concluirmos, uma frase. Uma frase, é assim, tenham... no equilíbrio é que está a virtude. Pronto, muito bem. Pronto. O que é como quem diz, entre o Pokémon e o Pokébon, fica o potalco. Exatamente. Que frase Olha, profunda, Hernando. E eu do Pokébon, vou para o público. Está bem. Vais Pokébon. Até já. Bom fim de semana.